Olá, meus amigos, tudo bem? Por aí, estamos chegando, Visão Geral, mais uma vez com vocês aqui, sempre às 2 da tarde, das 2 até as 2h45, de segunda a sexta-feira, aqui pela Rede Família, sempre conectado a você. Hoje, o nosso Visão Geral entrevista o Dr. Hamilton Rovani Neves, já é um parceiro da gente aqui, advogado trabalhista e previdenciário, mas hoje a gente vai tratar não só desses assuntos, ou incluindo nesses assuntos alguma coisa sobre os aeroviários, que aliás é uma das especialidades aqui do Dr. Hamilton. E aí, Hamilton, tudo bem? Bem, Alberto, e você? Bem-vindo de novo, hein? Obrigado, hein? E bom, quando você fica uns dias sem aparecer aqui, fica um tempo aqui, o pessoal já sente falta, viu, Hamilton? É importante. Aliás, hoje é dia de você subir ali a General Osório, é isso, né? Exatamente. E aí o pessoal assim, doutor, vi você na televisão. Não e tal, tenha dúvida, esse é o programa assim, extremamente visto ali naquele pedaço. Que legal, um abraço para todo o pessoal de lá. Lá é uma rua assim, não tem muito móvel usado, né? É, uma rua de comércio. De comércio e tal, né? Mas não é só móvel, tem tantas outras coisas ali também, né? Muito bem, fica bem no centro de Campinas. Então um abraço aí para todos vocês que são comerciantes da General Osório em Campinas. Hamilton Rovani Neves, já o qualifiquei aqui tantas e tantas vezes, né? De formado em Direito pela Faculdade de São Francisco de Bragança Paulista, advogado trabalhista e previdenciário, atua há 20 anos pelo Sindicato das Domésticas de Campinas, da região, colaborador também da Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos, faz parte do Conselho Nacional dos Trabalhadores Domésticos e atua como advogado no Sindicato das Secretárias de Campinas e região, especialista em legislação trabalhista aeronáutico. Aeronáutica ou aeronáutica? Em ação trabalhista aeronáutica. Aeronáutica. E atua nos direitos dos trabalhadores, tanto na aeronáutica, no pessoal de voo, quanto pessoal de terra, né? A aeronauta é quem voa e aeroviário é quem fica em terra? Perfeitamente, exatamente isso. A aeronauta é todas as pessoas que fazem parte da tripulação do voo. Copiloto, comandante, aeromoça, todos esses. Então, mas esses são tem que aeronautas. estar numa companhia aérea para ser aeronauta ou eu sou um aeronauta? Não, normalmente se chama aeronauta quem voa. Se você voa, você é um aeronauta também. Eu sou aeronauta também. Exatamente isso. Muito bem. Agora também, se um dia eu for entrar com uma ação trabalhista e convocar você, eu posso me acionar. Eu mesmo me aciono para ver como é que essa autuação ainda não existe na Justiça do Trabalho, né? Hamilton, alguém pode se defender na Justiça do Trabalho sem ter um advogado de defesa? Pode sim. Chama-se o jus postulandi, na Justiça do Trabalho é permitido isso. Obviamente que talvez a pessoa não tenha técnica para isso suficiente, se ela não for formada em direito ou ter uma outra formação que lhe dê essa capacidade, né? Mas pode tranquilamente, sem tanto quanto sendo quem está requerendo, como quem, como o requerido. Exatamente, tanto reclamante como reclamada. Qualquer um dos dois pode se defender por si só. Que legal. Não é uma exigência que se tenha o acompanhamento de um advogado. Obviamente que... Mas não é comum, né? Não é comum. Aliás, quase não existe. Porque, a não ser que a pessoa, como eu disse, tenha conhecimento, seja um advogado ou coisa parecida, ela faz. Mas mesmo assim ainda não é aconselhável. Muito bem. Tá vendo? Só faltava também, né? Doutor Hamilton, não, é aconselhável, vai lá você, não pega advogado. Não é aconselhável, você sabe por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, para você fazer uma defesa, uma autodefesa, é muito difícil, porque a emoção fala mais alto do que aquilo que você realmente gostaria de falar. Então, isso não é aconselhável por conta disso. Muito bem, Hamilton. Hamilton, e a Cristiane Brasil, hein, rapaz? A deputada Cristiane Brasil, que ia tomar posse hoje como ministra do Trabalho. Ela teve a posse suspensa pelo juiz federal Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara de Niterói. O juiz alegou, deixa eu só completar aqui, depois você fala. O juiz alegou que a posse da ministra nomeada pelo presidente Michel Temer fere o princípio da moralidade administrativa. Cristiane Brasil já foi condenada pela Justiça Trabalhista em 2016 a pagar uma dívida trabalhista de R$60,4 mil a um motorista que prestava serviços para ela e para sua família. O mérito do caso já foi julgado e a parlamentar só pôde recorrer ao TST sobre o valor da indenização. Você disse aqui, a gente estava comentando sobre isso, não se coaduna com o cargo que ela iria ocupar. Exatamente. Na verdade, você tem que ser sincero, quando houve a publicação da nomeação dela ou da indicação dela para o cargo, foi uma surpresa geral, principalmente para nós advogados, porque, em primeiro lugar, é uma pessoa que não tem ainda, acho que a maturidade necessária para o cargo. Segundo, quando começou a se aventar essa questão dela ter
sido condenado em ação trabalhista. Obviamente que uma pessoa que tenha tido uma condenação por ter burlado um direito do trabalho de um empregado não tenha capacidade, não sei moral, mas não teria capacidade suficiente para assumir um cargo dessa magnitude. Eu acho que a decisão ainda é liminar, ela pode ser cassada, não tenha dúvida, né? O mérito da ação ainda vai ser julgado, mas uma decisão muito acertada do juiz que a gente espera que seja mantida. Bom, primeiro, vamos lá, cortando os T's, pingando os Is, como eu tenho o hábito de falar, começou errado. Primeiro que isso aí faz parte de uma negociata. Negociata, exatamente, né? Isso. Para se favorecer esse ou aquele, para agradar esse ou aquele partido, no sentido de que nós tenhamos a aprovação da reforma da Previdência. Sem até entrar no mérito, se vale ou não vale, se é bom, se não é bom. Mas, de qualquer forma, isso aí era uma negociata. Agora, a forma com que o Roberto Jefferson veio... Pai dela, que se diz... Pai dela, né? Roberto Jefferson, pai da Cristiane Brasil, falou à imprensa, é que me deixou pasmado. Hamilton, olha, eu quero repetir aqui, ele disse que numa conversa, me pareceu até uma conversa informal. Pelo que diz, né? Vamos aí ver um ministro, aí, de repente, não mais do que de repente, como diria Vinícius de Moraes, o presidente me disse assim, e sua filha, por que não a Cristiane? Gente, Hamilton, realiza, como é que pode um presidente da República falar, se é que foi verdade, eu tenho certeza que não foi assim, mas foi que nos foi passado, como é que pode falar dessa forma? E a sua filha? Quer dizer, então, não se procurou um currículo, né? Um background da vida da pessoa para dar um cargo de tremenda importância que mexe com todo o trabalhador do Brasil. Sobretudo na atual conjuntura, onde com a mudança da legislação trabalhista, né? Os requerimentos, as necessidades são prementes e diárias, né? E o conhecimento para que você assuma um cargo desse hoje, sem contar as exigências que já deveriam ter, são gigantescas. Então, a pessoa despreparada, ao meu ver, incapacitada, ao meu ver, e agora, então, piorou mais ainda. Não, realmente é uma coisa que me deixou pasmado e cada dia mais eu venho colocando dúvida na credibilidade e na honestidade desse governo brasileiro. Infelizmente. Então, são esses atos que descredenciam o governo, né? A gente sabe que o governo tem que, às vezes, tomar medidas duras. Não estou aqui falando se é bom ou se não é isso. Tem que tomar, às vezes, medidas duras, sei o quê. Mas esses atos em si, constantemente praticados pelo governo, descredencia ele perante toda a sociedade. É uma pena. É uma pena. Bom, o juiz ainda estabeleceu uma multa, né? O juiz Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal de Niterói, estabeleceu uma multa de 500 mil a cada agente público que descumprir a decisão. Agora você veja, só uma parte do que você está falando, porque ela ainda fez um lobby, né, junto ao presidente, para que ela fosse nomeada antes da decisão da liminar do juiz, o que não aconteceu. Olha para você ver, se tivesse acontecido isso, né, ela já seria ministra de Estado. Mas você tem dúvida de que essa liminar vai ser cassada, derrubada? Olha, eu acho pouco provável. Pode acontecer, meio político. Por questões acontecer. Morais também? Por questões morais, principalmente. Tem uma moralidade enorme. Não, por questões morais, principalmente. Eu acho que essa liminar ela vai ser mantida até em decisão definitiva, né? Porque agora o mérito da ação vai ser julgada. Porque, como nós dissemos aqui no começo, apesar de toda a questão política que envolve o caso, a questão moral está acima de qualquer questão política. E é o caso que se aplica... Agora, mesmo você falou, a medida liminar, ela é preventiva. Sim. Tá certo? Até que se julgue o mérito ou até que ela seja cassada. Até que ela seja cassada, muito exatamente. Bem. Mas mesmo ela cassada, o processo ainda tem seu seguimento. O mérito segue. Então, se ela for cassada e a Cristiane assumir, né? Perdão, não é a Cristiane, é Cristina, né? Isso. A Cristiane Brasil. Assumir. Sim. E o mérito posteriormente julgado der aval a liminar, ela pode perder o ministério? Ela pode perder, só que aí, como é uma decisão de mérito, ela pode permanecer no ministério enquanto recorre da decisão ao Tribunal Superior. Aí é uma coisa que vai e tal. Aí já foi. Agora, independente disso, se o mérito vier, for julgado antes dela assumir e for confirmado,
Ainda assim é passivo de recurso. Assim, é passivo de recurso, só que ela não vai poder assumir enquanto não tiver decisão final. Por isso que ela queria que a decisão, que a nomeação dela saísse antes da liminar do juiz. Pois é, né? Pois é. Você já ouviu falar, claro, isso aí até no seu curso, e eu que não fiz o curso, já ouvi falar que o presidente Charles de Gaulle da França, a certa oportunidade, disse que o Brasil não é um país sério. Não é um país sério. Acho que tinha razão, né? Essas coisas demonstram pra gente que talvez alguns ditos no Brasil estejam corretos, né? Infelizmente. Pois é, Milton. Muito triste, muito triste. Bom, Milton, hoje nós vamos falar um pouquinho mais da sua especialidade, né? Porque você normalmente defende os aeronautas contra as empresas das companhias aéreas. Exatamente, certo? aeronautas e aeroviários. Aeroviários. Milton, eu perguntar a você aqui, não é essa a impressão que nos passa, mas as companhias aéreas burlam demais as leis trabalhistas? Sim. Não são as companhias aéreas. Eu acho que toda empresa, ela burla a norma trabalhista, né? Toda ela. Senão não haveria nem justiça do trabalho, porque se as empresas, elas mantivessem uma linha de conduta correta, não haveria justiça do trabalho. Então, pelo volume dos processos na justiça do trabalho, você vê que toda empresa burla. Não é esta ou aquela, são todas, na verdade. Umas mais, umas menos, mas todas elas. Como é que funciona? O aeronauta tem uma carga de trabalho diferente do aeroviário. Sim, exatamente. Agora, eu não sei, embora eu tenha feito o curso de piloto, mas eu nunca trabalhei em companhia aérea, né? Sempre voei particularmente e tal. Mas há um determinado número de horas que o piloto tem que, após esse número, que automaticamente repousar? Sim, exatamente. Ele tem sim. Aí você tem que pegar três condições, né? A tripulação simples, a tripulação composta, né? Então aí, a jornada diária, ela pode se estender até de 8 horas, até 12, 14, ou até mais horas, dependendo do tipo de tripulação, né? Só que ele tem uma carga horária mensal e anual para voar. Ele não pode voar ali. Pode ultrapassar de forma alguma. A mensal não pode ultrapassar. Não pode ultrapassar. Nem a mensal, nem a anual. Agora, se ele estiver voltando, por exemplo, de Dubai, digamos, tem aí 15 horas de voo. Sim. Ele está voltando e as horas daquele piloto terminaram bem na metade ali no Oceano Atlântico. Como é que ele faz? Com certeza não se faz isso, né? Ele não estaria nesse voo? Não, certamente não. Porque mesmo ele poderia até estar no voo, desculpa, mas como passageiro. Não como tripulante. Por exemplo, eu não sei, imagino que um voo desse deva ter pelo menos 3 comandantes, 3 copilotos. Certamente, exatamente. São as tripulações compostas que eu falei agora. Mas computa como se estivesse trabalhando. Por exemplo, eu sou comandante, eu voei até o tempo, depois pegou você, enquanto você voa, conta para mim também. Exatamente. Porque, na verdade, assim, ele deixa aquele posto, assumir outro, mas ele continua dentro da aeronave. Né? A qualquer momento ele pode ser acionado, inclusive. Né? Exatamente isso. Bom, então isso aí, para a companhia aérea, então às vezes uma viagem de 15 horas, se ele tem 3 comandantes, uma viagem se tornou 45 horas ali, né? Mais ou menos, porque tudo isso já é computado em todos os trâmites dessa viagem, né? Hamilton, como é que é a periculosidade no caso do aeronauta e do aeroviário? Do aeronauta, a periculosidade ela é um pouco mais complicada, porque na verdade assim, a periculosidade ela está intimamente ligada, no caso da aviação, com o abastecimento, a questão do combustível. Porque a periculosidade você só recebe por explosivo, combustível, né? Você vai carregar explosivo. Risco de voar não é periculosidade. Não é periculosidade. Isso aí é inerente à vida de qualquer um. A gente está inerente a isso. Agora, a periculosidade ela só é paga para aquele trabalhador que está próximo à área de abastecimento. Segundo as normas que dizem respeito à matéria, se você estiver dentro da aeronave na hora do abastecimento, você não está exposto ao risco. É uma norma que eu contesto, mas infelizmente não fui eu quem criou, então a norma está aí. Então vocês têm que estar fora da aeronave, na área, próxima à área de abastecimento, para você ter direito a receber... Mas por que você contesta? Eu contesto porque, observa só, se houver uma explosão no avião, eu acho que quem está fora tem mais possibilidade de se safar do que quem está dentro. Certo? Porque até a pessoa se der conta de onde sair, por onde sair, como sair, o avião já explodiu. Ao passo que quem está fora é só correr. Se ele não for atingido no primeiro momento por uma explosão, coisa parecida,
Muito mais Tá, fácil. então os passageiros, mas no caso o abastecimento com a aeronave vazia, alguma coisa, ou porque Não, na não, o escala, abastecimento, escolheu- não, o abastecimento é feito de toda forma, A né? única preocupação, quando se podia fumar dentro da aeronave, havia aquela, ninguém pode fumar e tal, mas a própria descarga de eletricidade estática, sim, exatamente tanto que isso, se coloca tudo alguma isso. coisa no avião para dar essa descarga, pode provocar uma faísca. Exatamente isso. O avião, assim que ele pousa, já é aterrado de imediato, né? Sim. E para que nada aconteça. Exatamente isso. Muito bem. Mas o abastecimento é um momento perigoso. Momento perigoso. De todo o procedimento da aeronave. Muito bem. Agora, interessante, você falou da periculosidade. E eu questionando sobre o risco de voar. Como eu sou piloto, quando eu fui fazer um seguro de vida, olha que coisa interessante. Algumas companhias nem aceitaram. Nem aceitaram. Porque, exatamente isso. por eu não ser piloto de companhia aérea. Exatamente isso. Por ser piloto privado, eles não aceitaram. Exatamente. Alguns não aceitaram. Outros aceitaram cobrando mais. Agora, cobrando mais. Mas na apólice de seguro, rezava o seguinte: caso você venha a óbito num acidente aéreo de linha comercial, aí você nem falei em casa quanto que era, porque senão você ficava colocando em avião toda hora. Exatamente isso. É porque, assim, obviamente, o que o seguro deve fazer? Ele deve fazer parâmetro entre o risco de você voar numa linha comercial e o risco de você voar num avião particular. Obviamente que é infinitamente maior, obviamente. Lógico, até porque quando você toa. Mas tem uma coisa, hein? Eu também contesto algumas coisas. Um problema numa aeronave grande, dificilmente você consegue pousar em segurança. Numa aeronave pequenininha, muitas vezes você pousa. Você sabe que até ontem, ontem eu vi um vídeo de um treinamento onde um avião pequeno de treinamento está a 1.600 pés, alguma coisa assim, um pouco mais. Ele desliga todos os motores, desliga tudo do avião e ele vai pousar só na inércia. Sabe assim? Muito bacana. Isso é legal. Eu já fiz, mas desligar é proibido na aviação, mas pousar em power off, como a gente fala, exatamente né? Isso. Em idle, ou seja, em ponto morto, vai para todo mundo exato, entender. Pousar em ponto morto, a gente já fez, isso faz parte, inclusive, do treinamento. Do treinamento, exatamente. O que é que mudou, ou que, para os aeronautas e aeroviários, essa nova reforma trabalhista? Então, a sua pergunta é muito interessante. Em relação aos aeronautas, é a única categoria onde a norma trabalhista que hoje está vigindo não vai se aplicar. Permanece as normas anteriores. Permanece as normas legais, né? Porque tem uma legislação própria, e as convencionais, ou seja, aquelas convenções coletivas. Para os aeronautas, eles fizeram um movimento muito forte em Brasília, quando da votação da nova lei, e eles foram incluídos fora. Tá. Olha que fala bacana, incluídos fora, né? Ou seja, foram excluídos da inclusão deles nessa reforma. Então, isso aí é um sintoma de que está tudo bem com eles, não precisa mudar nada? Não, não é isso. É que, na verdade, assim, acho que eles viram, né, que a reforma só ia ser prejudicial para eles, e eles se compuseram, se reuniram, né? Uniram forças, coisa que todo trabalhador devia ter feito e não fez, uma pena. Foram lá, reivindicaram e ficaram fora da reforma trabalhista. De algumas mudanças na lei e tal, mas para essa categoria, conforme disse aqui o doutor Hamilton, a coisa ficou do jeito que estava, né? Os aeronautas, né? Aeronautas, aeroviários não. Aeronauta é aquele negócio, tem um pouquinho de poder, né? Eu não pego esse avião aqui, como é que eles vão terceirizar? Vão chamar a mim para pilotar um Boeing, por exemplo? Exatamente isso. É uma questão aí, envolve uma série de coisas, né? A competência diária, a competência de tempo de voo, essa coisa toda, né? Nossa, isso gente, não é brincadeira. Voar não é difícil, meu amigo. Não é difícil, não. Você faz um curso aí e tal, tanto que você faz um curso para ser piloto, com 40 horas você já está, até antes você já está voando. Só que é o seguinte, mas existe na aviação comercial um emaranhado de coisas. Quer dizer, você está voando assim o seu teco-teco, como se fala aí, né? Pega, tal, dá uma voltinha, pousa, faz um turno de pista, que negócio todo, mas voar mesmo, cruzar esses oceanos, essa coisa toda, gente, requer uma experiência que é um negócio assim, impressionante. Mas quais são as principais reclamações dos aeronautas e aeroviários? São distintas, na verdade, né? Os aeronautas, eles reclamam muito, são de horas em itinerary, né? Que aquele percurso entre hotel e aeroporto que acontece muito, né?
quebra de descanso que às vezes não acontece, pagamento de tempo em solo, por exemplo, o tempo entre uma viagem e outra, um pouso, uma decolagem, tem um tempo de solo que ele fica à disposição, as empresas não pagam. Não pagam? Não pagam. Algumas pagam, outras não, porque tem umas empresas que pagam por quilômetro voado. Esse é um parâmetro muito ruim, porque o quilômetro voado você só recebe por aquilo que você voou, efetivamente. O tempo de apresentação, que é 1 hora antes, o tempo do debriefing, que é meia hora depois, esse tempo que eu falei entre um pouso e outra decolagem, eles acabam não recebendo, então o pessoal reclama muito isso. E o pessoal da reserva, como é que faz? Que é o seguinte, quando vai ter um voo, por exemplo, você é o comandante, tem a sua tripulação e tal, mas eu sou comunicado porque eu tenho que estar lá no meu horário seu, porque se você não vier, eu tenho que estar lá para voar. Então tem o pessoal da reserva. Esse pessoal da reserva está ganhando? A reserva ganha. A reserva é como se fosse um tempo efetivo de trabalho. Ele fica ali à disposição da empresa. Ele pode não voar, mas isso inclusive é lei, né? E ele fica à disposição. Caso aconteça alguma coisa com a pessoa da tripulação que ele tenha capacidade para substituir, então ele substitui. Mas ele ganha nesse período que ele está à disposição da empresa. Comissário, são aeronautas. Aeronautas. Tá, eles são regidos pelas mesmas leis dos pilotos. Mesmas leis, mesma coisa. Tá, muito bom. Como é que é a insalubridade para aeronauta? A insalubridade, na verdade, assim, o aeronauta não ganha insalubridade. Não ganha? Não, ele recebe uma adicional chamada compensação orgânica pela despressurização da colina, né? Então, a compensação orgânica. A insalubridade seria por manuseio de produtos nocivos à saúde, que, na verdade, eles não trabalham com isso, mas então eles recebem a compensação orgânica. Tá. Eu vou explicar aqui o seguinte, de repente a pessoa não entende, porque quando você está voando, a cabine está pressurizada, ou seja, você consegue respirar. Porque senão a 35 mil pés, 40 mil pés, você não teria ar para respirar, tá certo? Só que a pressurização não é feita no nosso nível aqui. Por exemplo, Campinas, hoje, ela está a 600 pés acima do nível do mar, né? Mais ou menos isso. 2 mil pés, mais ou menos, 600 metros, 2 mil pés, mais ou menos, né? E aqui nós temos um ar que você respira normalmente. A pressurização, normalmente nos aviões, elas são feitas entre 6 e 8 mil pés. Exato. Entre 6 e 8 mil pés. Então você faz uma viagem de... Então, essa que é a compensação orgânica. Essa que é a compensação orgânica, exatamente. Que deveria ser paga a quem viaja muito. Né? Pode ser. Mas aí vai cobrar de quem, né? Na empresa pela qual ele trabalha, não é possível. Aí fica inviável. Bom, pode até ser também, não tem nenhum problema. Pode até ser. Estou dando aqui mais um negócio para se colocar aí na lei trabalhista. Exatamente, pode ser. Muito bem. Esse pessoal... O pessoal do ar e da terra tem mesmo tempo de trabalho para aposentadoria? Não, é um pouquinho distinto. Um pouquinho distinto, né? Na verdade, assim, porque, inclusive, a própria compensação orgânica ou a periculosidade, ela conta como aposentadoria especial, né? Ela sempre contou como aposentadoria especial. Então, a diferença entre um e outro é um pouquinha coisa, 2 anos mais, 2 anos a menos. Depende do tempo também que voou e do tempo exposto a esse agente agressivo. Um comandante aí, sei lá, falei comandante por falar, né? Porque tem uma mania de grandeza, né? De falar do maior. Então, um comandante, por exemplo, se aposenta com quantos anos de trabalho? 25 anos de trabalho, ele se aposenta. 25 anos. Mas ele continua voando. Sim, mas ele pode continuar voando, exatamente. Mas aí você tem que entrar em outros requisitos, né? A idade, essa coisa toda, né? Mas 25 anos contando com a compensação orgânica já é o suficiente para ele requerer a aposentadoria. Eu vou te fazer uma pergunta. Porque, na verdade, assim, só uma parte na sua pergunta, porque a compensação orgânica, ela de fato, ela debilita um pouco a pessoa. Sem dúvida. Né? Então, sem dúvida. Não, porque é o seguinte, a gente fala que quem voa bastante aí tem que receber. O detalhe é o seguinte, você pode até voar bastante, mas você vai daqui, sei lá, você vai daqui para Belém, você para lá e tal. Agora o aeronauta não, ele vai daqui para Belém, de Belém ele volta, ele começa descendo pelo Nordeste, todo aqui assim e tal. Muito então, bem observado. Ele está todo momento ali, ele fica, é intermitente esse trabalho dele, essa respiração com o ar rarefeito. Perfeitamente. Mesmo muito que bem seja muito pressurizado. Exatamente isso. Esta é a grande diferença. Pois é. Daqui a pouco o Ministério vai me levar lá para dar essas explicações. Hamilton, bom, então, não sei se essa pergunta você tem condição de responder, porque acho que isso aí está muito mais preso às regras da aviação.
Mas não tem idade, a pessoa não tem um momento na idade que tem que parar de voar? Tem sim, exatamente. Ela tem uma idade limite para voo. Né? A própria legislação fala isso, que é 70 anos. 70? Era 60 e pouco agora. Era 65, 70. A última informação que eu tive foi, porque todo ano a gente faz os exames para poder manter em dia a carteira, embora não esteja voando com frequência, mas a gente mantém a carteira em dia e tal. Ninguém está livre de um dia ficar rico, né? Não e tenho poder dúvida. comprar um avião e passear e tal. Então a gente tá aí. Aí, Hamilton, eu perguntei, porque eu já passei de 60, e eu perguntei se haveria um limite. Me disseram que não. No voo particular, não. No voo particular, você não sendo tem. aprovado Não, no não exame tem. médico, vai. No voo de carreira das empresas comerciais tem. Tá. Mas particular não tem. Não tem. Não tem. Quer dizer, você tem 2 tipos de exame que você faz todo ano, dependendo da idade, às vezes até de 6 em 6 meses, na aviação, dependendo da categoria da sua carteira. Você faz o exame médico, você tem que estar em perfeitas condições médicas, clínicas, e você faz o exame de conhecimento técnico. Ou seja, todo ano você é obrigado a voar com uma pessoa experiente que vem fazer o cheque que a gente fala e tal, essa coisa. Mas não é aquele cheque que você faz. Você faz esse chequinho também que dá lá para o aeroclube, mas é um outro tipo de cheque. Então tem idade, 70 anos na aviação normal. Exato. Por exemplo, quando você deve ter eu sei que você tem muita ação nesse segmento, muita gente deve ter ação contra a Varig, por exemplo, contra a VASP. Sim. Essas empresas, a Transbrasil, essas empresas que não existem mais, como é que é feito isso aí? Então, na verdade é o seguinte, essas ações estão em andamento, né? Algum pessoal da Varig e VASP tem recebido nos últimos anos aí alguns valores, né? Mas da onde vem esse dinheiro? Porque, na verdade, é o seguinte, existem essas empresas, elas tinham muito bens, né? Então, assim, a falência, ela se criou um síndico que administra esses bens. Esses bens foram vendidos, foram arrecadando, tal, e esse dinheiro é administrado pela justiça e pagando hoje os ex-empregados, né? Existe um boato aí de que a Varig ganhou uma ação contra o governo federal por assuntos que não nos diz respeito aqui, a qual receberá de 30 a 60 bilhões de reais. Bilhões. Nem sei se isso dá para pagar os ex-funcionários que ela tinha, porque ela tinha muitos ex-funcionários. Mas a Varig tem uma dívida assim absurda. Absurda porque era uma empresa gigantesca, né? A Varig era gigantesca. Era tudo na Varig, maravilhosa. isso que eu ia falar, tudo na Varig era gigantesco, era maravilhoso, né? Talheres lindos, tudo era maravilhoso. Olha, a Varig era assim, o meu sonho era voar no 747 da Varig. E, coincidentemente, quando eu fui fazer a Copa do Mundo dos Estados Unidos em 94, eu fui num 747 e por mais coincidência ainda, não estava tão lotado o avião. Eu fui muito melhor do que primeira classe, que eu fui dormindo nos bancos do meio ali e tal, que não tinha ninguém, foi um espetáculo. A Varig sempre foi um orgulho nacional, a aviação rio-grandense. Exatamente. Mas assassinaram a Varig. Na verdade, é questões políticas aí que acabaram com a empresa e com a vida de inúmeros funcionários, milhares de funcionários, né? Milhares de empregados que dedicavam sua vida à Varig, dedicavam na ocasião sua vida à Varig. Quem tem mais ações? A Varig, a VASP? Não, a Varig muito mais. Muito mais. Muito bem. Por exemplo, a VASP era uma aviação de São Paulo, depois, se não me engano, foi o Canhedo. O Wagner Canhedo, que pegou, comprou por R$1. Exato. O Quercia, que era o governador, se não me engano. Falida, né? Aí ele tentou tudo resolver. Bem. Mas ela deixou de ser estatal, então, a partir do momento que o Wagner Canhedo... Sim, perfeito. E aí são os bens do Wagner Canhedo que devem cobrir as ações. Na verdade, existem ações de todos os tipos, né? Existem porque os funcionários, eles permaneceram, então a responsabilidade da estatal ainda era estatal. Ainda existia, né? Então, enquanto estatal para você é melhor, porque para a pessoa porque o governo ainda tem dinheiro, o governo de São Paulo. O governo não paga ninguém. Paga ninguém? Ixi, uma confusão danada. Ai, Hamilton. Não, vamos lá. O pessoal já está me pedindo aqui para a gente chamar um break, mas vamos falar da reforma previdenciária, então, no próximo bloco? Tá. Funcionalismo público ganhou uma ação, um veto importante, digamos assim, né? Tá acabando o dinheiro do governo, né? Porque tá comprando todo mundo para aprovar essa reforma, né? Ele quer tirar de vários lugares para jogar lá, para poder cobrir esses rombos que ele está criando aí, né? Infelizmente, né? A gente sabe que nos bastidores, né? A compra de votos é muito grande. Inclusive agora, com esta férias, né? Lá do Congresso, eles estão
corpo a corpo, vamos dizer assim, né? Né? Corpo a corpo. Gente, não é por nada não, mas que é nojento, né? É nojento que tá Infelizmente, acontecendo, infelizmente. O presidente Temer foi o presidente que mais liberou verba para as emendas. Porque aí, de repente, as pessoas não podem até questionar, né? Mas como é que funciona isso? Funciona assim, o deputado tem lá solicitou uma verba para uma determinada cidade e tal, e aquilo está emperrado lá, por quê? Porque tem um trâmite, uma burocracia muito grande, porque pode não parecer, mas a coisa é bem feitinha. A ideia para não haver corrupção é muito interessante, porém ela é muito burlada. Aí, de repente, o presidente caneta e vai lá e manda, libera aquele dinheiro, então aquele deputado já fica marcado ali para poder votar a favor da Previdência. Se fosse uma coisa, não sei, isso é uma pergunta, se fosse uma coisa muito boa para o país, para todos, não haveria essa necessidade, né? Não tenha dúvida, claro que não, obviamente. Se não negociata, para que negociata? Se é bom para todo mundo, eu vou votar a favor, não é? Eu não preciso de benefícios para poder votar a favor da população. Obviamente. Tá, muito bem. O funcionalismo público barrou uma medida provisória que iria elevar a alíquota de participação de 11% para 14%. Exatamente isso, porque o funcionalismo público ele paga 11% de contribuição para o INSS, independente da classe. E houve uma medida provisória do governo Temer para que essa alíquota subisse de 11% para 14%, né? Aí então foi uma medida no STF que impediu essa medida provisória de ser implementada, porque ela ia ser implementada de imediato. A justificativa qual é? A redução salarial. Porque assim, o funcionalismo público, ele está com o salário congelado. Há tempos que não tem reajuste. Sim. A não ser a correção da inflação, que não é reajuste salarial. Então, você aumentando a alíquota de 11% para 14%, você pratica uma redução salarial, ou seja, aquele trabalhador vai receber menos do que ele já recebia, que já não é um dinheiro nem suficiente às vezes, né? Às vezes a gente fala assim, funcionário público ganha não sei quanto. Não é isso, um ou outro ganha bastante. Mas a grande maioria do funcionalismo público ganha salários pequenos, de 5 e 10 mil reais, que não é muito, né? Perfeito. Então, assim, eu acho uma medida muito acertada do STF, no sentido de barrar essa medida provisória, né? Que agora tem que voltar lá para o Congresso, para a nova votação, essa coisa toda, né? Porque realmente causar um prejuízo maior ainda para funcionários públicos. Ou seja, está penalizando todo mundo. Antes era só os funcionários empregados da iniciativa privada, aí direcionou também para o funcionário público. Mas você falou, você está sendo injusto. O governo de São Paulo deu 4% de aumento para a polícia. Pois é, justamente para a polícia, veja você. Que coisa, hein? Polícia. Nossa, você causou tanta revolta isso. Agora, eu só não entendo o seguinte. A nossa inflação é a menor. É o que se vende para a gente, né? É a menor. Muito bem. Se bem que a inflação também, muitas vezes ela é determinada pela própria recessão. Você não tem dinheiro, você não compra. Você não compra, você não tem inflação. Tá, não se endivida, não tem inflação. Exatamente, porque o consumismo é que leva a aumentar a inflação. Mas e a gasolina? A gasolina. Sobe o que sobe essa gasolina, Milton? É um problema, né? Porque, na verdade, agora nós estamos pagando por um erro que nós não cometemos, né? A Petrobras, ela está tentando recuperar um dinheiro que ela perdeu e está perdendo com pagamento de indenizações, disso, aquilo, e tira da gente, que é muito mais fácil, né? Parece que não, mas 10 centavos de cada litro de gasolina, isso dá milhões e milhões e milhões por dia. Nossa, incalculável. Assim, impressionante. Bom, enquanto essa reforma previdenciária não é sacramentada, e nem sei se vai ser, enfim, parece que do jeito que está sendo comprado todo mundo aí, parece que a coisa vai seguir. A gente já nem sabe mais. Mas enquanto isso, está valendo tudo pela regra anterior. Tudo pela regra anterior, sem mudança nenhuma. Quando voltar agora o Congresso, a gente vai saber, né, o que vai ser, se vai alterar alguma coisa, inclusive nas propostas que estão sendo feitas, né? Porque eu acho que uma proposta que vai passar, penso eu, é a idade mínima, de 65 anos para homem e 63 para mulheres. Não é 62 para mulher? 62, 63, porque ainda está uma discussão sobre isso aí, se é 62, 63. Porque, na verdade, assim, na expectativa de vida, hoje, a mulher vive mais que o homem. Né? É 62. Né? Exatamente, sabe aquela confusão toda, né? Ninguém sabe nem se isso vai ser mantido. Professor menos, né? Professor é menos, claro. Obviamente, nem poderia ser diferente. Mas a gente nem sabe se isso vai ser mantido. Então, a gente vai ter que aguardar uma nova linha dorsal dessa proposta de mudança da Previdência para a gente poder ver o que vai causar para esse ou para aquele.
Pois é, você sempre defendeu, né, todas as vezes que veio aqui, que teria que haver uma mudança, porque senão a Previdência iria quebrar. Mas é que nem aquela história. O cara pede para Deus para chover, mas para chover de mansinho. Para chover de mansinho, né? Exatamente isso. Obviamente, eu acho que desde a primeira vez que eu estive no seu programa, eu disse que eu era favorável a uma reforma da Previdência. Mas reforma no sentido de se adequar à Previdência à atual realidade. Não fazer isso que estão fazendo com a Previdência e com os trabalhadores, né? O que é pior, né? Muito bem. Tudo que é bom dura pouco, né? Infelizmente. Acabou. Infelizmente. Hamilton, de novo, obrigado demais pela sua presença aqui. É um prazer. Você sabe o carinho, o respeito, a admiração que eu tenho por você, e é sempre um prazer recebê-lo para você elucidar aqui os nossos telespectadores. Tá bom, querido? Porque é sempre verdadeiro. Será sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. Conversei com o Hamilton Rouba de Neves, eu tenho certeza que vocês gostaram, porque eu também gostei. Eu vou voltar à noite para apresentar o nosso RF Esporte Clube aqui pela Rede Família, tá bom? Conto com a audiência de todos vocês. Saúde, paz e alegria. E boa sorte para todos nós, gente!